Então você acha que conhece a Disney, não é mesmo? Esses personagens clássicos fizeram suas jornadas diretamente aos nossos corações. Mas você sabia que alguns de seus personagens favoritos quase foram completamente diferentes? Suba a bordo enquanto pegamos uma carona nesse tapete mágico através de algumas das mudanças mais surpreendentes da Disney, incluindo alguns de seus filmes favoritos, como Toy Story, Frozen e Aladdin. Goste ou não, Frozen de 2013 acabou sendo um dos maiores sucessos da Disney Animation. Então, originalmente uma das principais personagens de Frozen tinha uma trajetória muito diferente. Essa personagem não era outra senão Elsa, a princesa favorita de todos em Arendelle, com o poder de controlar e criar gelo e neve, e que tem um talento natural para criar obras arquitetônicas impressionantes. Acredite ou não, fazer de Elsa uma vilã estaria mais de acordo com o material original de Frozen. O filme foi baseado na história de Hans Christian Andersen, a Rainha da Neve. A história de Andersen era muito mais sombria, daí a decisão da Disney de modificá-la. A roteirista de Frozen, Jennifer Lee, mencionou que nos rascunhos anteriores Elsa e Anna não eram irmãs. Elsa também foi pintada como uma antagonista ferrenha. Quando decidiram seguir o caminho do Girl Power, acabaram com a versão da história lançada nos cinemas. Talvez você ache que foi uma má decisão, mas sabia de uma coisa? Elsa já nos disse, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas livre estou, livre estou. Cruella Cruel é mais conhecida como a velha conspiradora e perversa que não quer nada mais do que transformar cachorrinhos adoráveis em casacos de pele. Cara, ela realmente é um demônio cruel, não é? Aqui está algo que você pode não saber sobre ela. Embora ela seja uma velha rabugenta e mal-humorada no filme final, Cruella Cruel era originalmente para ser muito mais jovem. Ela seria uma designer deslumbrante e uma herdeira rica totalmente dedicada à arte da moda. Quando o animador Mark Davis se juntou à produção, ele tomou a decisão crucial de envelhecê-la, transformando-a na Cruella Cruel que todos nós conhecemos e amamos odiar. Yes, I know. I know. Em que tipo de mundo viveríamos se Cruella Cruel tivesse permanecido jovem e bonita? Infelizmente, nunca saberemos. Aladdin. Se apenas olhássemos mais de perto, veríamos um menino pobre? Não, senhor. Aladdin é o 31º longa de animação produzido pela Disney, e até hoje continua sendo um dos mais queridos. E por um bom motivo, possui uma animação deslumbrante e uma trilha sonora gloriosa. Aposto que só preciso dizer as palavras "um mundo ideal" e você vai sair cantando o resto da música. Na verdade, aposto que quem está assistindo isso vai pular da cadeira e começar a cantar bem alto, para a alegria dos vizinhos. Além de tudo isso, Aladdin também apresenta a visão icônica de Robin Williams sobre o gênio. Como não amar? Na verdade, a história de Aladdin é tão boa que foi quase o suficiente para salvar o remake de Guy Ritchie de ser uma perda de tempo e dinheiro. Palavra-chave: quase. A história original do filme, no entanto, foi completamente diferente. Foi mais fiel ao material de origem, mas o estúdio não era um grande fã da ideia. Excuse me? Na verdade, depois que a história foi entregue ao chefe do estúdio, Jeffrey Katzenberg, ele afirmou que não tinha dado certo e exigiu que fosse reescrito. Uma das maiores mudanças foi o próprio personagem título. Originalmente, Aladdin deveria ser mais jovem, muito mais jovem. O personagem passou por vários processos, mas permaneceu estritamente na pré-adolescência, ou seja, até que a equipe criativa decidisse ir na direção de um romance com a princesa Jasmine. A partir desse ponto, Aladdin foi projetado para ser mais um Maverick de Top Gun do que um Marty McFly. Rapaz, isso é pesado. Hang on to your turban, kid. We're gonna make you a star. A Bela e a Fera foi lançado em 1991 e rapidamente foi considerado um dos maiores filmes animados de todos os tempos. O filme foi realmente uma peça que demandou muito trabalho. E não queremos dizer isso de forma sarcástica. Ei, você é uma peça! Queremos dizer que é uma obra de arte impressionante. Após o sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões de 1937, Walt Disney estava decidido a adaptar outros contos de fadas conhecidos. O estúdio tentou tirar a Bela e a Fera do papel algumas vezes nos anos 30 e 50, mas com pouco sucesso. Foi somente no final dos anos 80 que o projeto realmente começou a funcionar. Uma das maiores mudanças desde os estágios iniciais de produção foi o personagem da Fera. Embora ele ainda seja uma figura imponente na versão final do filme, originalmente ele deveria ser muito mais assustador. Os elementos humanos foram atenuados para torná-lo mais parecido com, uma fera. Obviamente, isso foi alterado para nos dar a versão mais empática com a qual todos estamos familiarizados. He's really not so bad once you get to know him.
E já que estamos no tópico A Bela e a Fera, há outra coisa que devemos abordar. Dessa vez, Gastão. Faz sentido que a fera fosse domesticada para se tornar mais humana. O verdadeiro monstro na história não é a fera, mas o deplorável Gastão. Gastão é a representação perfeita do centro moral de A Bela e a Fera, que a beleza externa nem sempre reflete a beleza interna de uma pessoa. Mas quando a produção começou, o Gastão não era uma massa volumosa com uma forma muscular que deixaria até Arnold Schwarzenegger com inveja. Ele era apenas um magricelo, que parecia que uma brisa suave poderia fazê-lo voar a qualquer momento. O visual original era um pouco mais de distinto cavalheiro e pretensioso, mas os diretores tomaram a sábia decisão de torná-lo fisicamente perfeito, para enfatizar o contraste do personagem com a fera, fazendo com que a mensagem de A Bela e a Fera fosse a mais clara possível. Mas agora vamos voltar para Aladdin um pouco. Já falamos sobre o herói do conto, então vamos dar uma olhada no vilão. Especificamente não o vilão, mas seu fiel escudeiro, Iago. Neste caso particular, não foi tanto o visual de Iago que mudou, mas toda a atitude do personagem. Jafar foi um personagem inspirado no filme de 1940 O Ladrão de Bagdá, que serviu de inspiração para muitos dos pontos da trama e personagens de Aladdin. Eles até modelaram o visual de Jafar perto do ator Conrad Veidt, que interpretou um personagem semelhante naquele filme. Ele é assistido por seu papagaio Iago, interpretado pelo incomparável Gilbert Gottfried. Qualquer pessoa que conheça o personagem sabe que o ator tem um som muito específico e único em sua voz. Quando você busca uma voz única como a de Gottfried, você pensaria que ele era a primeira opção o tempo todo. Só que não. Originalmente, o plano era que Iago tivesse sotaque britânico. Embora se pareça uma opção legítima, não podemos imaginar o papagaio gritando com qualquer outra voz além da de Gottfried. Oh dear. E sabe de uma coisa? Uma vez que já estamos nessa sequência de Aladdin, vamos apenas manter essa festa rolando. Vamos focar no nosso realizador de desejos favorito, a entidade sonora de Robin Williams, o gênio. Originalmente, o gênio deveria ser verde, mas foi alterado para azul na versão final. Não temos certeza do que Jafar deve estar olhando em sua barriga. São Jasmine e Aladdin? Será que o gênio os comeu ou algo assim? Ou seu estômago deve oferecer uma visão do futuro? Tô entendendo nada. A outra grande mudança, é claro, foi a aparência geral do próprio gênio. Obviamente, uma vez que Robin Williams se envolveu, a equipe criativa não poupou despesas para redesenhar o gênio para se parecer mais com o famoso comediante. E o gênio voador também perdeu alguns quilos no processo. Hello? Check. That better? Great. Everybody hear me? Quem não ama o Uri? O adorável cowboy da franquia Toy Story é um dos personagens mais charmosos e amados de todo o repertório da Disney. Quero dizer, eles até fizeram Tom Hanks dar voz ao cara, pelo amor de Deus, como você pode não amá-lo? Aparentemente, não gostar de Woody era a intenção original da equipe criativa. Da forma que foi originalmente concebido, Woody seria uma espécie de cara mal. Na verdade, o próprio Hanks comentou várias vezes durante as sessões de gravação que Woody era, entre aspas, um idiota. A arte original de Woody deixa essas intenções claras. O brinquedo de puxar era originalmente um fantoche de marionete, tão assustador quanto os vistos em Toy Story 4. A expressão de olhos mortos, o rosto largo e o olhar apático, esse é o rosto de algo que você encontraria no final de um corredor escuro, esperando para te perseguir. Isso é algo que se juntaria ao boneco Chucky e assombraria seus sonhos por toda a eternidade. Isso é algo que Annabelle provavelmente gostaria de namorar. Ah, você entendeu? Getting kinda tense, aren't you? Claro, durante a infame Black Friday da Pixar em 19 de novembro de 1993, uma versão inicial do filme foi exibida para executivos do estúdio. A reação foi tão negativa que a produção foi encerrada até que os roteiristas apresentassem um roteiro melhor. É um raro exemplo de chefes de estúdio realmente tomando a decisão criativa certa. Felizmente tudo valeu a pena e nós temos o Woody e o Buzz Lightyear por quem nos apaixonamos. Ainda assim, é interessante imaginar como poderia ter sido. What are you, insane? We're wasting time. Branca de Neve e os Sete Anões é um esforço inspirador na história da animação de longa-metragem, caso você ainda não saiba. Branca de Neve é conhecida por sua inocência e pureza geral. Quero dizer, o nome da personagem é Branca de Neve, então isso não é muito forçado. Mas aqui está algo que pode confundi-lo. Aparentemente, a versão original de Branca de Neve deveria ter uma aparência muito mais picante. Lembra da Betty Boop? Esse era o visual que a Disney estava procurando. Isso mesmo, pessoal. Branca de Neve era para ser uma garota melindrosa. Olha isso, ela está até exibindo os tornozelos nessa foto. Que vergonha, senhora Branca, que vergonha. Provavelmente era melhor não seguir todo o caminho de Betty Boop também, considerando que ela tinha apenas 14 anos no filme. História real. E finalmente temos Úrsula.
a malvada e ao mesmo tempo tão fabulosa polvo da Pequena Sereia. Espere, Úrsula é um polvo ou seria polva? Ou ela é uma lula? Quer dizer, ela tem apenas 6 tentáculos, o que tecnicamente a torna uma lula. Mas seus braços normais contam? Porque se contassem, isso daria a ela 8 membros e faria dela um polvo. Rápido, comenta aí sua resposta. Como muitos vilões da Disney, Úrsula tem marcado muitas crianças para o resto da sua vida com sua maldade. E quem, diga-se de passagem, acabou sendo a inspiração para a versão final desse horrível vilão que rouba vozes. Acontece que era ninguém menos que a drag queen de Baltimore, Divine. Mas antes que a Disney chegasse à aparência final do personagem, eles passaram por uma série de mudanças para determinar o que funcionaria melhor. Originalmente, eles consideraram fazer de Úrsula um escorpião, ou mesmo uma raia-manta. Mas no final das contas, o visual icônico de Úrsula tem que agradecer a Divine, pois deu ao vilão da Pequena Sereia uma vibração muito distinta, que continua a aterrorizar as crianças durante todo o dia. Isso é tudo, pessoal! Oh, desculpe, essa é uma referência da Warner Bros. Foi mal aí. Enfim, o que você achou de todas essas grandes mudanças? Quais te surpreenderam mais? Existem outras que você acha que deveríamos ter incluído? Diz pra gente nos comentários e não deixe de se inscrever no Se Liga.